Manipulação do comportamento de usuário pelo controle de dados na internet. Isabel Dória, Enem 2018. Em O Jogo da Imitação, personagem Alan Turing prejudica o avanço da Alemanha nazista quando consegue decifrar os algoritmos correspondentes ao projeto de guerra de Hitler. Diante disso, pode-se observar, desde a segunda metade do século XX, a relevância do conhecimento tecnológico para atingir certos objetivos. Contudo, diferentemente desse contexto, atualmente, utiliza-se, muitas vezes, a tecnologia não para o bem coletivo, como no filme, mas para vantagens individuais, mediante a manipulação de dados de usuários da internet. Destarte, é fundamental analisar as razões que tornam essa problemática uma realidade no mundo contemporâneo. Temos aqui a introdução dessa redação e vamos analisar cada aspecto dessa introdução pelos períodos que a compõem. Primeiro período, em O Jogo da Imitação, o personagem Alan Turing prejudica o avanço da Alemanha nazista quando consegue decifrar os algoritmos correspondentes ao projeto de guerra de Hitler. Aqui a autora contextualiza o assunto, fazendo uma afirmação. Alan Turing prejudica o avanço da Alemanha nazista. Dessa afirmação, ela faz, posteriormente, uma confirmação, uma exemplificação, que ela segue o princípio básico da estrutura de um parágrafo, que é afirmar e confirmar com uma justificativa, com uma explicação daquilo que se afirmou. Aí o segundo período, ela vai explicar um pouco o que afirmou no primeiro período. Ela afirmou que Alan Turing prejudica o avanço da Alemanha nazista. Aí no segundo período, diante disso, pode-se observar, desde a segunda metade do século XX, a relevância do conhecimento tecnológico para atingir certos objetivos. Aqui ela confirmou o que ela tinha afirmado anteriormente. Alan Turing prejudicou com o conhecimento tecnológico. Aí aqui ele diz que diante desse exemplo histórico, pode-se observar que desde a metade do século XX é visível a relevância do conhecimento tecnológico para atingir certos objetivos. No segundo período, ela apresenta o que chamamos da tese. Está a tese. A tese da redação, da introdução, está no segundo período, que é a relevância do conhecimento tecnológico para atingir certos objetivos. Aí vem o terceiro período. Contudo, diferentemente desse contexto, atualmente utiliza-se muitas vezes a tecnologia não para o bem coletivo, como no filme, mas para vantagens individuais, mediante a manipulação de dados de usuários da internet. Nesse terceiro período, que compõe a introdução, a autora faz o que denomina problematização. Ela problematizou a tese. Ela contextualizou no primeiro período, fez a contextualização histórica, fazendo uma introdução, por exemplo, expôs a tese no segundo período, que é a relevância do conhecimento tecnológico para atingir determinados objetivos, e no terceiro período ela problematizou a tese. Problematizar é colocar uma questão para ser resolvida, uma questão a ser exposta, uma questão a ser identificada naquela tese que o autor ou a autora está apresentando, está expondo. Essa problematização que vai lançar questão para dar continuidade ao assunto, explicar o assunto. E aqui no quarto período, ela, a autora,
justifica essa questão, ou melhor, coloca bem essa questão. Destarte, é fundamental analisar as razões que tornam essa problemática uma realidade no mundo contemporâneo. Veja que ela até fala, ela problematiza e até cita a questão da problemática, coloca conhecimento tecnológico e o uso diferente do filme, né, como para vantagens individuais, como um problema da realidade do mundo contemporâneo, diferentemente lá do meados do século XX. Né, ela coloca essa questão como um problema do mundo contemporâneo. Ao fazer isso, ela cumpre todas as finalidades de uma boa introdução de redação. Aqui, essa introdução está coesa, né? E o principal exemplo dessa boa coesão são as interligações entre os períodos, com as conexões. Diante disso, ela remete para a situação anterior para explicar essa situação, essa situação citada lá no primeiro período. Contudo, ela faz a conexão de ressalva para problematizar uma tese que ela apresentou no segundo período. Destarte, ela coloca essa situação da tese apresentada, da problemática da tese apresentada, para ser analisada as suas razões, as razões dessa problemática na realidade do mundo contemporâneo. E com isso ela lança expectativa para o desenvolvimento, para o leitor. No caso, o leitor são as próprias pessoas que vão fazer a avaliação da redação. Está demonstrado aqui por que essa redação ela tirou nota 1000. Evidentemente, o fundamental aqui não é levar você a tirar necessariamente uma redação nota 1000, mas para você conhecer, dominar a estrutura básica da redação. E essa estrutura básica, o início de tudo, é a introdução que vai conduzir a redação para um rumo bem sucedido ou não. Evidentemente, o desenvolvimento tem que ter argumento, tem que ter informação, tem que ter estrutura, tem que ser bem exposto. O fato de a introdução ser determinante para o sucesso da redação não significa dizer que o restante seja ignorado, mas a introdução ela é composta de elementos mais complexos. Veja só, tem a apresentação, o tipo de introdução dessa redação é uma introdução denominada introdução por exemplo. Ao mesmo tempo que a introdução, por exemplo, ela faz a contextualização histórica do problema que vai ser apresentado, que é o controle de dados, que é a manipulação do comportamento do usuário pelos meios tecnológicos. Depois de contextualizar historicamente, ela apresenta a tese, o problema que vai ser apresentado para ser discutido, que é a relevância do conhecimento tecnológico para atingir certos objetivos. Só que apresentar a tese sozinha já é muita coisa, mas ela coloca essa tese numa perspectiva de um problema a ser esclarecido. Aí ele coloca um contudo, uma ressalva. E, após apresentar, problematizar essa tese, ela lança um vínculo de expectativa para o desenvolvimento, que é afirmando que é fundamental analisar razões que tornam essa problemática uma realidade contemporânea no mundo real. Criou uma expectativa. Como é que isso acontece? Como é que vai ser feita essa análise? Que razões são essas? Criou expectativa para o desenvolvimento. Daí então, a colocação dessa introdução, essa redação do Enem 2018, manipulação do comportamento de usuário pelo controle de dados da internet. Posteriormente vamos ver o desenvolvimento em outro vídeo.